Bom dia! Tudo bem, sétimo ano? Tudo bom, turma? Espero que vocês estejam todos muito bem, tá? Estou aqui, a professora Michele Carvalho. Vamos hoje trabalhar uma matéria para revisão aí da V1, né, do segundo trimestre, oração sem sujeito e predicação verbal, ok? Vamos aí relembrar essa matéria, tá? Então tem bastante exercício pra gente fazer. Pega aí o seu material, caderno, é sempre muito importante, né? Você está praticando, não só ouvindo, mas realmente realizando as tarefas, tá bom, gente? Então vamos lá? Vamos preparar aí o material enquanto eu mudo as coisas aqui. Vou sair daqui também para não te atrapalhar. E tudo que for importante você anote, ok? Então, antes de começar as atividades, eu quero que você faça essas anotações aí no caderno, porque elas são importantes e trazem a nossa lembrança, né? O que é uma oração sem sujeito, quais são os verbos que participam aí de uma oração sem o sujeito, tá? Então, olha só, primeira coisa a entender, né? Uma oração, ela é composta por termos. E a gente já viu ao longo aí dos nossos estudos que os termos essenciais são o sujeito, não é isso? E o predicado, tá? O sujeito nós também já trabalhamos e vimos os diversos tipos de sujeitos, né? Sujeito simples, sujeito composto, não é isso? Sujeito indeterminado, tá? E vimos que existem orações que não apresentam sujeito, né? O sujeito é inexistente nesse tipo de oração sem sujeito. Então, neste caso, o verbo pessoal, ele vai ser um verbo impessoal, tá? Então, olha só. Quando a gente se refere a verbo impessoal, a gente está querendo dizer que é um verbo que não está relacionado a pessoas do discurso, e também eles acabam se relacionando a fenômenos da natureza, eles acabam se referindo, né, a tempo, tá? Tempo decorrido, ok? Então vamos verificar aqui os exemplos, olha só. O verbo ele é impessoal quando denota fenômenos da natureza, por exemplo, chove, amanhece, ventou, tá? Tô dando exemplos. Quando o verbo haver, por exemplo, que é um verbo impessoal, estiver no sentido de existir. Olha só, há duas pessoas ali. Então você tenta trocar essa ideia, tira o há e bota o existir. Existe, né? Entendeu? Então ele é um verbo impessoal, tá? Fazer, haver e ir são verbos impessoais, quando indicam um tempo também decorrido. Olha só, faz 3 noites que não durmo, tá? E faz muito tempo que não falo com fulano, entendeu? Então esse verbo acaba realizando aí, fazendo parte, né, de orações sem sujeito, ok? E temos aqui nesse outro quadro os verbos que vão indicar então que a oração é sem sujeito, tá? Verbo haver, verbo fazer, indicando tempo decorrido, indicando tempo climático. O verbo ser, indicando tempo, indicando datas, indicando horas. O verbo chover, por exemplo, como fenômeno da natureza, assim como outros fenômenos da natureza, também estarão presentes aí numa oração sem sujeito, ok? Vamos lá. Aí nós temos aqui o nosso primeiro exercício. Ó, vou ler as frases, você copia, pausa o vídeo, copia aí as opções, tá? Ah, professora, não quero não, muita coisa para copiar. Se você estiver pensando assim, o que você faz? Copia pelo menos as frases. E aí ao lado você já classifica, entendeu? Não precisa copiar isso tudo, tá? Mas não deixe de fazer, gente. Olha só. Primeira frase. Mataram uma moça. Comentava-se dentro do salão. Então repara aqui. Mataram uma moça. Comentava-se dentro do salão. Olha a segunda frase. Lá fora nevava muito. Então vamos lá, gente. Nevava. Já identificamos aqui o quê? Fenômeno da natureza, né? Então isso indica pra gente que é uma oração sem
Entendeu? Sujeito, isso aí. E aí você escreve ao lado o que ela é, tá? E aqui, mataram, terceira pessoa do plural nesse verbo. A gente consegue identificar quem realizou essa ação? Qual é o sujeito da oração? Não, né? Não conseguimos? Entendi. Então, olha só. Será que eu tenho aí um sujeito indeterminado com o sujeito simples? Não, né? Porque a segunda não é sujeito simples, pessoal. Tem nevava aqui. Vamos lá. Será que eu tenho oração sem sujeito na primeira? Não, né? Será que eu tenho sujeito indeterminado na primeira frase? Sim, isso a gente já comprovou. E será que a segunda é uma oração sem sujeito? Também, né, gente? Então, olha aí, letra C. Viu como é fácil? Só você analisar, para um pouquinho, pensa no verbo, tá? E você consegue identificar. Tranquilo, né, gente? Muito bem. Show! Vamos lá? Temos aqui uma tirinha, olha só. Leia ela com atenção. Aí ele diz assim, né? Tem um repórter aqui, ó. Observa o desenho, gente. É muito importante você fazer essa relação, né? Com a imagem, tá? Com a escrita. Olha só. Aqui eu tenho... Pode ser o entrevistador, né? Gerente, ó. Pode ser um banco. Vamos ver o que ele fala. Ele tá respondendo, ó. A setinha tá virada para ele. Não há bancos quebrando no país, somente correntistas, o que mantém o sistema financeiro sólido. Bom, né? Qual é o sujeito da oração em não há bancos quebrando no país? Observa que tem um verbo impessoal aqui, ó. Tá? Se tem verbo impessoal, gente, oração sem sujeito, ok? Oração sem sujeito, né? Então é muito importante você identificar o verbo, tá? E na B, pede para justificar essa resposta, ou seja, por que essa oração é sem sujeito? O que você escreveria? Ah lá. O verbo haver com sentido de existir é impessoal. Portanto, trata-se de oração sem sujeito, ok? Espero que você tenha entendido, respondido, tá? Então vamos lá. Identifique as orações abaixo que o sujeito é inexistente, ou seja, você vai marcar as orações que são sem sujeito, tá? Vamos ler cada uma delas. Escreva também no seu caderno. É importante nessa hora você estar fazendo a cópia, tá? Imagine que estejamos na sala de aula. E aí eu tô passando lá no quadro isso aqui. Você tá copiando aí no caderno, entendeu? Tá? Depois você vai circular, vai sublinhar, vai classificar cada uma delas, enfim. Mas o importante é você fazer a sua parte, tá? Então, olha só. Primeira frase. Uau! Finalmente as férias começaram. Letra B. Há um momento de felicidade para todos. Na C. Faz mais de um mês que coisas estranhas acontecem naquela casa. Na D. Pediram silêncio. Na letra E. Naquela casa tocavam piano o pai, a mãe e o filho mais velho. E na letra F. Há indícios de sambaquis na Europa. Então, gente, minha dica é: observe os verbos impessoais. Por isso que eu iniciei a aula com aquele quadro, né, dos verbos impessoais. Que é justamente o que eu falei, coloca aí no seu caderno, escreve, copia, né? Porque na hora de fazer uma consulta para o exercício, você já tem ele anotadinho no caderno, tá? O verbo haver, o verbo fazer, os fenômenos da natureza, lembra? Então esse é um exercício que você vai precisar saber ou lembrar aí, né? Quais são os verbos impessoais. Então vamos lá.
identifique essas orações em que o sujeito é inexistente, ou seja, né, são orações sem o sujeito. A gente sabe que é oração porque tem verbo, não é isso, gente? Tá? Vamos lembrar? Frase tem que ter o enunciado, sentido completo, correto? Ela faz parte de uma interação, né? De uma comunicação. A gente fala, o outro entende, responde. A gente está interagindo, então eu estou falando aí as frases. Quando eu quero me utilizar de orações, nessas frases, obrigatoriamente vai ter que ter o verbo para ser oração, tá? Então, quando eu falo em orações, é porque tem que ter verbo. E no caso aqui, se a oração é sem sujeito, ela tem verbo, mas ela não tem um sujeito na oração. Ela tem aí verbos impessoais. Então, vamos verificar aqui, ó. Letra B. Há um momento de felicidade para todos. Olha o verbo haver aqui, com sentido de existir. Verbo impessoal, oração sem sujeito. Só tem essa, gente? Só tem essa aqui, pessoal? Acho que tem mais, né? Então, vamos lá, vamos verificar. Faz mais de um mês que coisas estranhas acontecem naquela casa. Olha só, verbo fazer aí indicando o quê? Tempo, não é? Faz mais de um mês. Olha aí, tá? Então, também aqui é uma oração sem sujeito, ok? Pediram silêncio, terceira pessoa. Esse pediram aí, ele traz pra gente, né, a ideia de sujeito indeterminado. Naquela casa tocava piano o pai, a mãe e o filho, ou seja, quem tocava o piano naquela casa? O pai, a mãe e o filho. Núcleos diversos, sujeito composto, ok? E na F, pessoal, na última lá embaixo, vamos verificar. Ah, olha aí, mais uma frase com o verbo haver, tá? Há indícios de sambaquis na Europa, ok? Vou dar um tempinho aí para você então copiar no seu caderno, identificando aí as orações, né? Sem o sujeito, tá? Você pode também encontrar na prova escrito assim: sujeito é inexistente. Se o sujeito é inexistente, é porque é uma oração sem o sujeito, tá, gente? Então escreve das duas formas, que é para você não confundir, nem ficar com dúvida, né? Tá bom? Muito bem. Peraí que tá passando um carro aqui de som na rua fazendo o maior barulho. Deixa eu passar então o slide. Agora você vai copiar as orações abaixo e vai classificar o predicado, tá? Vou dar um tempinho também para você copiar então essas orações aí, ó. É importante, né, gente? Tem que praticar, tá? Letra A, quer que eu vá ditando? Eu vou lendo, né, em voz alta, facilita aí para você colocar no seu caderno. Na semana passada, vírgula, Samanta e Pedro viajaram para Minas. Letra B. Ninguém buscou a encomenda. Letra C. Amanhã faremos uma reunião com os diretores da empresa. Ponto final. Não esqueça aí, né, do ponto final. Início de frase, letra maiúscula, e o final da frase com um pontinho. Na letra D, Celso é muito dedicado, ponto.
Celso é muito dedicado. Ponto. Letra E. Karina gritou enlouquecida com os policiais. Karina gritou enlouquecida com os policiais. Letra F. Durante a reunião, falaram o tempo todo. Ponto final. Põe a vírgula, tá? Depois da reunião. Durante a reunião, vírgula, falaram o tempo todo. Letra G e última. Há 3 dias estou esperando o resultado. Há 3 dias estou esperando o resultado, ok? Muito bem. Então, agora que você escreveu, que você copiou, você vai classificar o predicado. Lembrando, né, que o predicado pode ser verbal, indicando aí uma ação, esse verbo, tá? O predicado pode ser nominal, e aí obrigatoriamente tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, tá? E o predicado, ele pode ser verbo nominal também, porque aí ele vai trazer pra gente tanto a ação quanto o predicativo, tá? Tudo aí fazendo parte do predicado. Por isso, quando classificarmos, ou ele será um predicado verbal, ou ele será um predicado nominal, ou ele será predicado verbo nominal, os dois ao mesmo tempo, tá bom? Deu para relembrar? Então agora vamos fazer, né? Então, já que vamos fazer, você pausa o vídeo, que é importante você resolver aí sozinho, tá? Sozinha. E depois volta pra gente poder corrigir, tá bom? Letra A. Na semana passada, Samantha e Pedro, olha só, viajaram, né? Temos aqui, ó, a ação. O que aconteceu? O que eles fizeram? Ah, eles viajaram. Então, aqui eu tenho o quê? Um predicado verbal, ok? Tá? Faz isso. Identifica o verbo, circula o verbo, ou sublinha, enfim, tá? Faz o que for melhor aí pra você, mas primeira coisa, procure o verbo na oração, tá bom? Letra B. Ninguém buscou a encomenda. Onde está o verbo aqui, gente? Buscou, né? Buscou indicação? Então, predicado verbal, tá? Letra C, pessoal. Amanhã faremos uma reunião com os diretores da empresa. Observe, qual é o verbo aqui? Ó. Faremos, né? Então, também aí indica uma ação. Predicado verbal, tá? Calma aí, não é tudo verbal não. Vai chegar lá, calma aí. Letra D. Celso é muito dedicado. Olha aqui, gente. Cadê o verbo aqui na letra D? Ah, olha aí. É verbo, gente? Sim, né? É a forma verbal aí do verbo ser, tá? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Então, você tem aqui, ó, terceira pessoa do singular, tá? Esse azinho com acento, ok? É verbo sim. E é um verbo de ligação. Dedicado se refere a Celso. Então, dedicado é o predicativo do sujeito. Sendo assim, que tipo de predicado é esse, pessoal? Nominal. Predicado nominal, tá? Confirmou, tem verbo de ligação, predicado nominal, ok? Letra E, né? Karina gritou enlouquecida com os policiais. E aí, gente, qual foi a ação? O que a Karina fez? Ah, ela gritou. Sim, mas ela somente gritou? Ela estava enlouquecida também. Então eu identifiquei aqui, ó, uma ação e o modo aí, a característica, né? Como ela estava. Sinal de que esse predicado todo aqui
ele é verbo nominal, porque tem a ação de gritar, tá vendo? E aí traz também a caracterização de Karina no momento em que ela gritava, tá? Enlouquecida. Então, nós temos um predicado verbo nominal, ok? Muito bem. Na letra F, durante a reunião, falaram o tempo todo. Gente, qual é o verbo aí? O que eles fizeram o tempo todo? Falaram, né? Então, nós temos aqui, ó, a ação, o predicado verbal, tá? E na letra G? Há 3 dias estou esperando o resultado. Nós temos aqui, ó, locução verbal, estou esperando, tá? Se eu estou esperando, estou aguardando, predicado verbal. Muito bem. Corrige aí, gente. Corrige. Não perder nada. Foi? Vou passar o slide, hein? Muito bem. Trouxe pra gente uma tirinha, né? Outra tirinha, tá? E aí tem 2 personagens, né? Diferentes, estranhos. E eu vou ler para você acompanhar, porque talvez aí a fala esteja pequena, né? Mas enfim, presta atenção aqui comigo. Olha aqui. Olha o primeiro aqui, tá apresentando aí a mão pro outro. Tá falando. Ó, rapaz, você está imundo. Olha o que ele fala, né? Rapaz, você está imundo. Aí o outro. Não tomo banho há meses. Olha só, gente. Aí ele diz, né? Não tomo banho há meses. Faz parte de uma experiência. Experiência? Qual é o objetivo dessa experiência? E o outro aí ele indagando, né? Não sabia. Aí ele fala, isso eu ainda não descobri. Então, na verdade, ele era sem tomar banho mesmo, né, gente? Qual é o predicado que aparece nas orações a seguir? Vamos lá. Você está imundo. Isso eu ainda não descobri. Não tomo banho. Ele quer saber o quê? O predicado. Se é verbal, se é nominal ou se é verbo nominal. Quando ele diz você está imundo, observa aqui, gente. Está, verbo de ligação. Imundo se referindo ao você, então imundo é o predicativo do sujeito, é sinal de que nesse primeiro aqui, predicado, nós temos um predicado nominal. Observe, o verbo é de ligação, não tem verbo de ação no primeiro, tá? Predicado nominal, ok? Aqui a segunda, isso eu ainda não descobri, eu não descobri. Qual é o verbo aqui? Descobrir. Então, temos aqui um predicado verbal, correto? E na última, não tomo banho. Verbo, né? Verbal também, tá, gente? Indicando ação. Corrige aí, vou dar um tempinho para você escrever. Copia aí tudo direitinho. É importante a gente trabalhar com as tirinhas, né? Você tem que aprender a ler a imagem, os gestos, ler toda a história da tirinha, tá? Observe que as tirinhas estão sendo muito cobradas nas provas, né? Então a gente tem que aprender a ler as tirinhas, tá bom? Quando eu falo aprender a ler a tirinha, gente, é lógico que eu sei que você sabe ler. Eu quero dizer com relação a fazer referências, entendeu? Associar, né, a fala, às vezes ao gesto, à expressão facial, é isso, tá? Não é somente ler as frases ou as palavras ali no balãozinho, mas é justamente fazer essa relação, essa identificação, né? Por que esse gesto, por que esse olhar, né? A fala que ele está ali emitindo, tá? É justamente essa questão de saber ler a tirinha, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui, nosso último slide. Presta atenção.
você vai identificar as orações sem sujeito, tá? Todas as outras, você classifique normalmente. É importante você fazer essa identificação, né? Então, olha só. A fazenda ficava distante. Escreve aí. Trovejou muito, na 2. Já faz 3 meses, na 3. Na 4, é tarde demais. Na 5, há muitos trabalhadores na fábrica. Na 6, vamos ao teatro. Na 7ª, os meninos e seus pais foram ao circo. Na 8ª, roubaram-lhe os documentos. Na 9ª frase, dizem tanta coisa por aí. E na 10ª, assistir ao espetáculo, tá? Então, olha só, você escreve as orações no caderno, são 10, e aí você classifica os sujeitos, mas dando importância a identificar aquelas orações que não têm sujeito, ok? Então, vamos lá. A fazenda ficava distante. O que ficava distante, gente? A fazenda. Então, aqui tem sujeito, né? Sujeito simples, não é essa que a gente quer agora. Vamos ver a 2. Trovejou muito. Ah, trovejar. Gente, trovejar não é fenômeno da natureza? Isso. Então, ah lá, ó. Oração sem sujeito, ok? Já faz 3 meses, pessoal. Tempo decorrido? Ok, tempo decorrido. Então, oração sem sujeito. É tarde demais. Olha aí, é tarde demais. Oração sem sujeito, tá? Verbo ser aqui, né? Número 5. Olha o verbo haver aqui, hein, pessoal? Há muitos trabalhadores na fábrica. Então, aqui também é uma oração sem sujeito, ok? Na 6, vamos ao teatro. Sujeito oculto, né, pessoal? Então, essa nós não queremos. Os meninos e seus pais foram ao circo. Quem foi ao circo? Os meninos e seus pais. Então, nós temos núcleos diferentes, sujeito composto. Na 8, roubaram-lhe, verbo na 3ª pessoa, indicando aí que o sujeito é indeterminado, ok? Na 9, dizem tanta coisa por aí. Então, olha só, dizem também, 3ª pessoa, né? Sujeito indeterminado. Assistir ao espetáculo. Quem assistia? Eu, né? 1ª pessoa, só que não aparece. Então, ele está oculto, ok? Isso aí, gente. Viu? Fácil, né, pessoal? Aê! Conseguiu fazer? Parabéns! Aplausos para você. Tranquilo, né? Isso é uma revisão, com certeza eu sei que você deve ter identificado direitinho, tá? Se você não identificou, ótimo que você revisou, você conseguiu fazer de qualquer forma, né? E é isso, tá? Eu espero que você continue estudando, continue se dando bem nas matérias, tá bom? E a gente se vê na próxima videoaula, tá? Tchau, tchau, um beijinho, fique com Deus. Tchau!